Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do PMax Podcast. Meu nome é Wigner Marcelo e dessa vez eu tô aqui com um cineasta, cara. Basicamente um diretor de vídeo, é assim que fala, velho? Pode ser assim? Pode ser assim, diretor. Cara, diretor visual. Um diretor visual, cara. Esse cara aqui é responsável por orquestrar toda a magia ali do cenário de alguma coisa. Então, por exemplo, o cara que tem um podcast aqui, ele vai julgar nosso cenário também. Um cara que tem ali um programa, alguma coisa assim, esse cara vai elucidar e trazer muitos pontos para esse negócio, para que de fato a pessoa consiga ter um pouquinho mais de... consiga passar um pouquinho mais de sensação para quem está assistindo. Isso é muito importante, principalmente para você que vende infoproduto, cara. Você que produz conteúdo aí na sua casa. Cara, o cenário que você faz, ele diz mais sobre você do que do que você imagina. Então, pô, o jeito que você faz as coisas, a forma como você grava, tudo isso tem um toque ali especial. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, você quer aprender a produzir conteúdo da maneira correta, com melhor performance e levando em consideração esses pontos, cara, senta aqui com a gente. Vamos ver esse episódio aqui, porque eu tô aqui... Cara, com o Thales Juan, cara. Prazerzaço ter você aqui, meu querido. Você. Muito bom, cara, ter você aqui. Cara, começa falando pro pessoal ali um pouquinho de você, brevemente, o que você faz, quem que você é, assim, o que você mais ou menos faz ali na prática, só pro pessoal entender. Eu sou o Thales, eu trabalho no audiovisual já faz alguns bons anos aí, acho que mais de 10 anos, talvez. E o que eu vi que eu gosto de fazer, assim, e que eu... quis continuar com carreira no audiovisual, é algo que pouca gente tá vendo, assim, e que pra mim tem sido um ponto de virada de chave, assim, sabe? Que eu tô vendo que eu tô conseguindo construir, aos poucos, a história de artistas, histórias de produtores de conteúdos, histórias de grandes especialistas do mercado. E construir como? Eu construo através da imagem que ele passa nos vídeos, a imagem que ele passa nos podcasts, a imagem que ele passa num Reels que ele grava. Então, a gente constrói toda essa estrutura por trás das câmeras, assim, sabe? Uma coisa que eu gosto de assimilar muito é um filme, sabe? Sempre que a gente pensa num filme, a gente pensa num personagem, a gente pensa num ator principal. E aí a gente pensa assim também, pô... como que é a casa desse ator, como que é a vida dele, como é o escritório dele, como que é essa estrutura dele. Então, realmente, a gente tenta trazer um pouco da direção de arte do cinema, a direção de fotografia do cinema, para dentro das redes sociais, para dentro da internet, e estamos aí para fazer a história. Véio. As pessoas que estão assistindo a gente, elas vão ganhar mais dinheiro vendo esse conteúdo, velho? Com toda certeza. Eu te garanto que você vai ganhar mais dinheiro com um bom posicionamento de imagem. Como que uma pessoa consegue ajustar o posicionamento de imagem dela, velho? Cara, o primeiro passo é saber quem ela é e ter clareza, assim, do que ela fala e qual que é o posicionamento dela. Saber a forma que ela vai se posicionar. Se essa forma que ela vai se posicionar é realmente quem ela é também, não pode ser de forma mentirosa. Então, por exemplo, muita gente diz, por exemplo... Vou citar um exemplo aqui só, mas vou deixar minha opinião de lado. Mas, por exemplo, Thiago Finch. Muita gente diz que é um personagem e que tem gente que diz que não é um personagem, que ele é assim mesmo e tal. Você acha que isso faz parte de uma construção de um posicionamento assim? Com toda certeza. Mentiroso ou não, ele construiu um posicionamento de imagem dele lá. E eu tenho certeza que um posicionamento mentiroso, em pouco tempo ele se revela, assim, sabe? As pessoas costumam descobrir isso em pouco tempo. Assim, porque a máscara cai, né? A pessoa não consegue ter um posicionamento por longo tempo, por longo prazo, sendo mentirosa. Então, um bom posicionamento de imagem, ele vem dentro do si, do eu e do quem ele realmente é, sabe? Esse é um ponto importante. E, com certeza, se você está sendo mentiroso em relação à tua imagem, se está sendo um personagem, alguém que você não é, então, provavelmente tua máscara vai cair, né? Mas então, e por exemplo, né, a pessoa, ela
se mostra ali como um personagem, né? Ela se mostra, produz conteúdo mostrando uma coisa. Não é mentirosa, porque também faz parte da vida dela. Por exemplo, principalmente falando sobre o mercado financeiro, sobre o mercado digital. Muita gente, por exemplo, tem dinheiro, mas se traveste de um personagem, às vezes no jeito de falar ou nas crenças, por exemplo, né? Sei lá, ele vê que o público dele, por exemplo, tá, pode só ser mais de direita, então ele vai se posicionar mais de direita. Ou então o público dele gosta de Fórmula 1, cara, ele vai lá e, pô, vai ficar postando conteúdo lá todo dia. Ah, não você viu o que aconteceu na Fórmula 1 e tal, não sei o quê. Mesma coisa, por exemplo, no futebol, alguma coisa assim. Esse tipo de assim, conceito, esse tipo de ideia, faz com que o cara consiga ter a pessoa mais perto dele, velho? Cara, eu acho que sim. Eu acho que com certeza, por um período pelo menos, ele com certeza ele vai trazer as pessoas que ele quer, ele vai conseguir o posicionamento que ele quer. Então é lucrativo. Se o seu pensamento for ganhar dinheiro em pouco tempo, tudo bem. Agora eu quero ver como você vai ganhar dinheiro no futuro em relação a isso. Se você conseguir mudar a tua história, é lucrativo. No começo é lucrativo, sim. Com toda certeza. É igual um político. O político faz a mesma coisa. Ele finge que quando começa a época de eleição, ele começa a ir pra igreja, começa a fazer doideira, começa a comer sanduíche na rua, começa a fazer um monte de doideira. Depois ele mostra quem ele é. Depois de 4 anos lá, ele vai fazer a mesma coisa e as pessoas costumam acreditar. E vai um pouco da sua consciência, né? É você mesmo ali, é você que tá fazendo isso. Porque o certo e errado, né? Já entra nesse tópico, né? Entra numa questão de ética ali, né? Legal, mas com certeza, o político, por exemplo, às vezes ele tem sucesso com isso. Beleza. De forma errada. Então é lucrativo pra galera fazer isso. Agora, é eficiente pra mente do cara fazer isso, velho? Provavelmente eu não conseguiria. Né? Eu não conseguiria eticamente, moralmente. Pra mim, seria impossível eu ser alguém que eu não sou. Eu gosto de quem eu sou, então... Pô, então tu não seria um ator, velho? Cara, eu sou gago, nem tenho habilidade pra isso. Mas pra um ator, tudo bem. Agora, pra alguém que se posiciona na internet, é diferente, né? Sim, é verdade, cara, é verdade. Assim, como assim, de maneira prática, uma pessoa consegue perceber esse efeito, assim, do posicionamento? Por exemplo, você consegue citar uma pessoa que... É meio difícil, isso porque eu te coloco numa saia justa, mas uma pessoa que, cara, é grande, porque tem um posicionamento muito bem construído, e uma pessoa que também é grande, por exemplo, às vezes na mesma magnitude, só que não tem um posicionamento tão bem construído. Cara, tem um exemplo, assim, eu acho que talvez seja difícil pegar um exemplo claro disso. Cara, eu acho que é muito difícil uma pessoa ser grande e não ter um posicionamento claro, bem construído, sabe? Bem difícil não, mesmo. Eu digo tecnicamente. Por exemplo, sei lá, um cara é muito bom em investimento. Sei lá, um cara é muito bom em Bitcoin. Sei lá, manja muito do mercado de Bitcoin. O outro também manja muito do mercado de Bitcoin. Só que um tem um posicionamento bom e isso traz um forte absurdo. E às vezes ele nem é tão bom quanto esse segundo aqui, mas consequentemente... eu acho que esse caso é o caso de milhares de pessoas aí no Brasil. Grandes empresários, grandes nomes, por exemplo, quando a gente fala da farmácia, por exemplo. A farmácia a gente tem o CIMED, o dono o Adib, né, o dono da CIMED. Um cara muito bem posicionado, ele sabe o público que ele quer alcançar, ele faz conteúdo para aquele público que ele quer alcançar. Eu achei um case, assim, bem legal. Agora... Bom, as outras farmácias que se conhecem algum dono de farmácia, se não o Sidney Oliveira, por exemplo, que está preso, tudo bem, mas dono de farmácia, né? Não é farmacêutica. Não é farmacêutica. Então, acho que o Adib é um bom caso, assim, sabe? Um cara muito bem posicionado. Então, não importa se o cara é pintor, se o cara... Não importa o negócio que ele faz, se o cara tem um posicionamento forte, o negócio ele vai colher frutos disso, né, velho? Eu tenho certeza absoluta. É o ponto. Eu tenho certeza absoluta. Então tu tem que ser uma pessoa influente também no seu meio, né? É aquela coisa. E não necessariamente o cara que é bem posicionado, ele é bom no que ele faz, né? Tem muita gente que é muito bem posicionada e às vezes é mais do mesmo, é medíocre, entendeu? Tenho certeza que existem médicos excelentes que, cara, estão longe do mainstream. Às vezes não tem nem rede social, entendeu? Tem médicos, tem advogados, tem... muitos por opção também, né? Por opção, E às vezes a rede de indicação dele, a rede de marketing dele tá muito bem estruturada, tá muito bem, tá funcionando. E às vezes a gente só não tá na internet. E a gente cria esse conceito, né? Aquele cara que tá no bastidor, que ninguém vê, provavelmente é aquele cara que realmente sabe fazer a parada melhor, né? É verdade. E aquele cara que, tem milhões de seguidores, por exemplo. Sei lá, um nutricionista tem 1 milhão, mais de 1 milhão de seguidores, não sei o que lá. Tem
ele tem um conteúdo muito topo de funil, sabe mesmo que ela é tão boa assim? Pois Porque é. pra produzir um conteúdo tão topo de funil, é relativamente fácil, concorda Pois comigo? é, com certeza. Então você tem que ser muito mais ali um estrategista de conteúdo do que necessariamente um bom nutricionista, né, velho? Eu posso ser um bom pesquisador de chat GPT e melhor do que... é isso. Eu posso criar conteúdo para o chat GPT e vender muito conteúdo. E vender muito serviço. Com toda certeza. Aí eu acho que vai um pouco daquilo que a gente estava falando também, né? Da tua ética. Tu é bom o suficiente para você, pra você se posicionar dessa forma. Nem sempre o melhor profissional é o profissional que se vende. Às vezes é o melhor marqueteiro, né? Isso é foda, né? E aqui, cá entre nós, marketing digital, a galera sabe fazer marketing. Sabe, com certeza. Então sabe mostrar. Então Cara, sabe o que mostrar pra chamar atenção. E às vezes é aquela coisa, né? Uma coisa que o brasileiro é bom em fazer é marketing, cara. O brasileiro, assim, eu não consigo... A gente tem umas ideias diferentes, né, cara? Principalmente porque isso é uma coisa que eu percebo até na ação que tá tendo hoje no mercado, que muita gente tá migrando aqui de operações de tráfego direto do Brasil para rodar lá fora, para rodar nos Estados Unidos, né? Principalmente nutracêuticos, o que eu fico muito assim, mais ou menos, né? Porque é muito sensível o limite da promessa e do milagre, assim, principalmente para esse tipo de produto. Mas, de qualquer forma, é um movimento que está acontecendo e eu também acho legítimo o movimento. E muita gente está indo para fora e um efeito que está acontecendo, assim, eu já tive conversas sobre pessoas falando sobre isso, que, cara, tem muito americano em evento comentando assim, cara, os brasileiros são doidos, cara. Os brasileiros, eles falam e prometem, eles vêm com um sorrindo ainda, entendeu? Tá isso. assim, pra cima. Quase que armado, assim, pra cima do vídeo de vendas, cara. Porque realmente, a gente não tem papas na língua, cara. Aqui o buraco é mais embaixo, a gente vai bem no fundo. Uma coisa que eu acredito muito é que talvez a nossa língua, cara, acho que permita que a gente dê um pouquinho mais sei lá, velho, tipo, a gente consiga ser um pouquinho mais... Eu acho que o inglês ele é muito simples, manja, a comunicação é muito mais objetiva. Sim. No português, eu acho que a gente consegue, sei lá, trazer uma sensação melhor, saca? Uma sensação não melhor não, né, mas a gente consegue contar a história de forma mais bonita pra pessoa, sabe? É verdade. Isso que eu percebo, assim, eu falo, caramba, eu acho que talvez, né, não sei se tem nada a ver isso. Cara, eu vejo que o brasileiro, diferente assim dos outros países, europeus, americanos e tal, o brasileiro é muito, muito desenrolado, assim, sabe? Ele claro, às vezes pro lado bom e às vezes pro lado ruim, né? Esse é o problema. Sim, demais. Mas o brasileiro, ele sempre tem um jeitinho pra tudo, ele sempre tem aquela coisa do jeitinho brasileiro, né? E o brasileiro é muito mais criativo, cara. Ele sabe resolver o problema de 50 formas diferentes, sabe? Enquanto o americano, o europeu, ele tá naquela quadradinho dele, né? Que nem eu tava conversando ontem com um fotógrafo polonês. Ele nasceu na Polônia e tal. E aí ele passou uns tempos na Bolívia, passou uns tempos no Brasil. E aí, atualmente ele mora na Irlanda. Cara, ele tava falando pra mim que... Eu perguntei pra ele, né? E aí, qual que é a diferença, cara, de fotografar no Brasil, de fazer trabalhos no Brasil, fazer trabalhos na Irlanda, na Europa, na Bolívia e tal? Ele falou, cara, a maior diferença é que quando eu fotografo na Irlanda, lá parece que eu tô vendendo pipoca. Porque é sempre aquela mesma coisa, sempre aquele quadradinho deles que já tá instaurado, sabe? Já no Brasil, não. No Brasil eu consigo estimular muito mais minha criatividade, consigo estimular a fazer coisas diferentes. Consigo fazer coisas que não estão, assim, na cara, assim, sabe? Não são tão óbvias, assim. E eu vejo que o Brasil é muito disso, sabe? O Brasil é muito de explorar formas diferentes, explorar formas de caminhos diferentes. Eu acho que é por isso que o brasileiro também é tão bom em marketing, assim, sabe? Por isso que o brasileiro ele é tão desenrolado, que ele sabe fazer aquela coisinha do jeitinho dele e às vezes, eticamente ou não eticamente, ele resolve aquele problema, entendeu? Isso é muito doido, cara. Assim, eu sei que no marketing digital o brasileiro fez bagunça, velho. Em tudo quanto é tipo de coisa. Demais. Então, é foda, velho. É foda, assim. Eu venho gravar toda semana, falo, agradeço e incentivo a galera a entrar no mercado, mas eu sei que tem muita gente que faz besteira, assim, a gente acaba sofrendo um pouquinho do que outras pessoas acreditam que todo mundo no mercado faz, entendeu? Isso é uma coisa que eu, assim, acho
muito chato, sabe? Você chega num lugar, às vezes você chega num lugar de família, ou sei lá, com seus amigos, e você fala, pô, não, você trabalha com o quê? Cara, tô no marketing digital, não sei o que lá das quantas. E aí as pessoas começam a ter uma ideia de você. De repente, pô, você aparece com um pouquinho mais de dinheiro, aí você, isso, aquilo. Aí quando você vê o negócio, assim, a pessoa fica tipo, pô, mas o que esse cara tá fazendo? Sabe? E aí, às vezes é totalmente idôneo, às vezes é totalmente real, totalmente possível e acessível para que outras pessoas façam, e a gente fica naquela pilha do tipo, pô, cara, não preciso, preciso ser aprovado também pela família, enfim, pelas coisas. E acho que a maior parte dos brasileiros passa por isso, cara, em algum momento. Só que o problema não tá só no marketing digital, né, velho? Tá em tudo que é lugar, né? O brasileiro é bom de fazer esquema em tudo quanto é tipo de mercado, né? Isso. É isso que é o ponto. Cara, o que eu vejo, assim, do marketing digital brasileiro, cara, é que a gente olha o marketing digital como fim, sabe? E não como meio. A gente olha o marketing digital somente como um negócio, mas ele é um meio para você chegar no fim que você deseja. Ele é Não, demais, cara, demais. Assim, uma coisa que me tocou muito, a gente, só pra vocês saberem, a gente gravou uma vez esse podcast que teve um probleminha, a gente tá gravando, mas a gente comentou disso no último podcast, sobre o episódio lá do Primo Rico, do Tecar, do Perini, que eles fizeram. E basicamente o Érico Rocha deu ali, não, vamos fazer aqui um produto, que aí a gente chama todo mundo, ensina como fazer isso, cobra uma paulada e é isso aí, basicamente. E aí naquele momento eu falei, pô, velho, marketing digital é isso, né, cara? É tipo, ele resumiu drasticamente, é ensinar a pessoa a fazer alguma coisa, cobra um valor ali pra isso, e até certo ponto de que daqui a pouco o teu negócio principal não é mais fazer aquela coisa, né? É mais vender aquilo que você faz. Isso. Então, tipo, esse que é um grande... O meio passa a ser o fim, entendeu? Esse é o grande dilema. E eu vou ser sincero, cara. Encontrei poucas pessoas que não finalizaram com esse sistema, entendeu? Poucas pessoas que não aderiram a esse sistema. Cara, eu vi muita gente no mercado de trade, mercado de todo tipo de mercado que você possa imaginar, cara, assim, fazendo isso. É um mercado validado, né? É um mercado que funciona. Assim, já sabe legal, que funciona. É legal, assim, juridicamente, tipo, é legal. É legal, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, entendeu? Então é uma maneira eficiente do cara ganhar dinheiro, assim, legalmente, falando, e que, cara, não vai foder ninguém, entendeu? E às vezes, cara, em casos, assim, até pode ajudar muitas pessoas, assim, né? Porra, pra caramba, né? Porque vai depender da tua entrega. Quando, é aquilo que a gente tava falando. Se você vê o mercado sempre como fim, o mercado digital sempre como fim, eu preciso vender o quê? Dane-se, qualquer coisa. Aí esse é o problema, entendeu? Então, esse é o problema. E não só isso, cara. Eu vou dizer pra você, assim, uma coisa que eu me preocupo pra caralho com o mercado. Inclusive, nos meus projetos de low ticket, uma das coisas que me incentivou muito a criar esse tipo de produto, bom, basicamente a gente cria os produtos de entrada pra galera. Cara, é que normalmente quando a gente tá falando de produtos low ticket, a gente tá falando de produtos curtinhos. E estatisticamente, cara, na média do mercado, 80% das pessoas não chegam nem a 20% de um conteúdo que elas compraram na internet. Então, pô, imagina, você tem, sei lá, 50 aulas ali, cara. Na prática mesmo, as pessoas elas não vão chegar na 10ª aula. Não vão ver. Entendeu? Elas vão ver... Isso é estatística geral do mercado, não sou nem eu que tô falando. Então, cara, na prática... Pô, e sabe o que é o foda? O vendedor de curso, ele sabe disso, velho. Sabe. Entendeu? Ele sabe disso. Então, na prática mesmo, pô, ele sabe que ele não vai ajudar 5 mil pessoas. Então, cara, se você tem aí, pô, 100 milhões de alunos, entendeu? Pô, tenho 100 milhões de pessoas transformadas. Tira isso da sua bio, irmão. Estatisticamente não faz sentido. Entendeu? Essa galera não foi transformada, tá ligado? Então, pô, se você tem 100 mil alunos, só fala, não, tenho 100 mil pessoas que compraram meu curso, 100 mil alunos, beleza. Agora, velho, 100 mil pessoas transformadas, 100 mil não sei o que lá, 30 mil pessoas ali que estão faturando mais. Cara, esquece, mano. 80% dessa galera nem chega nem na 10ª aula que você gravou. Então, velho, esse que é o ponto, que assim, cara, isso que eu percebi que faz o mercado ficar um pouquinho difícil. O próprio produtor, ele tá cagando pro cara, entendeu? Se ele vai terminar, se ele vai finalizar o produto. E esse que é o ponto, cara. Tem um cara que eu curto muito a bio dele, que é o seguinte: esse cara já vendeu muito curso, cara, mas muito curso. É um dos grandes do mercado digital, é antigo, assim, é um cara que eu conheci ele, cara, e eu admirei muito a simplicidade dele, assim, sabe? É um cara que ter ele por perto, assim, foi muito massa a experiência com ele. Que é aquele Larry Graham Video,
O Larry Granville eu já ouvi falar, que eu não lembro dele agora. Ele é um cara que fala sobre leilões e tal. E ó, a bio dele eu acho muito legal. Tô ligado já. A bio dele eu acho muito legal. 800 milhões em consórcios, 66 alunos milionários. Cara, com certeza ele deve ter vendido para mais de 10, 15 mil pessoas. Mas 66 desses alunos viraram milionários, entendeu? Tá aí, tipo, aí é uma coisa palpável, entendeu? Agora a pessoa fala, porra, 100 mil alunos, ou sei lá quantos mil alunos. Cara, mano, eu sempre vejo umas bios assim. Eu acho zoado, cara, a pessoa falar isso. É isso. Porque estatisticamente ela mesmo sabe, é a primeira mentira aquele negócio. Sabe? Tipo, estatisticamente a pessoa sabe, não... Tem uma coisa que o mercado digital, ele usa como base, assim, né? Que eles acham que é proposicionamento, né? Que é aquela lei dos grandes números. Não sei se tu conhece isso. Sim, Isso, se você tem um número grande, você vai querer estampar aquele número para todo mundo. Então, qual é o maior número que você pode imaginar na tua cabeça? Cara, eu posso falar assim, eu trabalho com audiovisual, já gravei mais de, sei lá, 5 mil horas de conteúdo. Sei lá, meus vídeos já passaram por mais de 50 milhões de pessoas. E a gente fazendo marketing, né, velho? É isso. A gente fazendo marketing. Isso. Só que na prática mesmo, estatisticamente, essa é a minha grande crítica ao mercado. Na verdade, o infoprodutor, ele não liga tanto assim pro... Você pega qualquer cara grande, assim, eu não tô suspeitando não, velho, faz parte do mercado. Você pega, por exemplo, dá um exemplo assim, por exemplo, um Rafa Brito da vida. Eu acho que o nível de engajamento do cara, ele deve ser tão bom que a estatística deve ser até maior. Mas na média ainda... Se você pegar, velho, assim na prática, ainda assim, a porcentagem que chega na metade do produto dele deve ser muito pequena. Porque é a lei geral do mercado. Então, tipo, todo infoprodutor, ele tem ciência disso que tá acontecendo. Ele sabe que a galera não chega. Então, pô, a minha solução pra essa grande ideia é, cara, vamos fazer produtinhos menores. Produtos que tem começo, meio e fim muito rápido pra pessoa. E que, pô, beleza, você entrega o conteúdo, mas seja objetivo. Que a pessoa chegue no final e ela, concluí a última aula do curso. Quantas pessoas você conhece que já concluíram a última aula de um curso? É isso. Entendeu? E que não só concluíram, né? Mas que aquilo realmente gera uma transformação, mesmo que micro. Micro ela. Eu acho que essa é a grande importância, assim, de quando você faz um produto de entrada, um low ticket e tal. Bom, eu nem sou do marketing, mas eu tô aqui dando pitaco. Porque é uma coisa que eu acredito, assim, até como consumidor, né? Então, por mais que seja um produto barato, eu quero ter aquela transformação que ele promete, entendeu? Exatamente, né? Mas tem que fazer chegar, você tem que fazer a pessoa continuar, né? Faz parte da responsabilidade do produtor. Isso que é foda. E assim, e faz uma parte assim até em aprender mais sobre como você entrega o produto, né? Como fazer aulas mais interessantes, como fazer produtos mais interessantes, como fazer realmente as pessoas seguirem o teu fluxo, tem uma parte de onboarding, tem uma parte de, enfim, de estruturada mesmo para você criar um bom produto, Pensa comigo, a pessoa mais influente hoje, as pessoas elas trocam muito essa informação. Sei lá, às vezes é talvez a pessoa que tem mais seguidores, a pessoa que tem mais audiência. Mas talvez deveria ser a pessoa que mais passa conteúdo profundo e que as pessoas acompanham esse conteúdo continuamente. Então, tipo, às vezes o cara tem uma audiência muito grande, mas os cursos, os treinamentos, as mentorias dele são curtas, são objetivas, ou melhor, né, são, assim, ele fala muito para as pessoas ouvirem pouco, sabe? Sim. E acaba que não é aquilo tudo. Então, enquanto que tem pessoas, às vezes, que cara, tem pouca audiência, pouca coisa, mas todo mundo que acompanha muito fielmente, entendeu? Sim. Então senta, escuta e tudo mais. Mas a gente já tá falando de umas filosofias aqui já. A gente já tá falando coisa nada a ver, umas coisas meio diferentes. Mas, cara, fala pra mim, assim, primeiramente, cara, em qual momento tu começou a fazer isso, né? Assim, a lidar com a cinegrafia. É esse termo mesmo que eu posso falar? Sobre a direção visual, né? Cara, eu eu trabalhei com o Thiago Nigro, sabe? No Grupo Primo. Eu era diretor audiovisual da Stage, que era a plataforma de marketing digital deles, inclusive. Legal. Por isso que a gente tá conversando sobre marketing aqui também, que eu entendo um pouquinho, porque cara, já passei bastante fase, assim, do digital, assim. Mas eu produzia bastante conteúdo pra essa plataforma. E ali, cara, a gente tinha uma promessa que era entregar conteúdos em qualidade de cinema. Quando eu entrei no grupo, bom, aí vai outra história, mas desde a minha entrada no grupo, isso pra mim foi um desafio, porque eu sempre gravei normal, mas nunca pensei, assim, no cinema em si, sabe?
Mesmo gostando bastante, eu nunca pensei, cara, como que eu gravo uma qualidade de cinema? Isso pra mim foi um desafio muito legal. E aí a gente começou num ritmo de gravação de conteúdos bem grande, assim, sabe? E por ser em qualidade de cinema, eu não poderia perder a qualidade. Eu tinha que trabalhar com quantidade, mas não poderia deixar a qualidade de lado. E isso me incentivou muito como profissional e eu vi que eu gostava muito daquilo que eu estava fazendo, sabe? Essa coisa de pensar em novas possibilidades, em pensar em novas luzes, pensar em como chegar no resultado que eu almejo. E isso me fez, assim, evoluir, sei lá, 10 anos em um, sabe? Com toda certeza, assim, não tenho dúvidas. E até por ter acesso, né? Lá tinha uma estrutura bem legal, assim, de equipamentos. A gente montou uma estrutura bem profissional, assim, sabe? Coisas que realmente usam no cinema. E eu vi que eu gostava muito daquilo, cara. E aí, quando eu saí de lá, a stage foi vendida e tal. Todo mundo da equipe saiu, a equipe inteira foi trocada. Foi vendido, inclusive, pra V4, pro Denner da V4, inclusive. E aí, bom, eu tinha dois caminhos a seguir, né? Ou achava outra empresa para trabalhar, ou eu empreendia, ou eu começava a fazer o que eu gostava. Passei um tempo, assim, batendo a cabeça, vendo o que realmente eu iria fazer, mas eu vi que, cara, aquilo que eu realmente gostava de fazer, eu não estava fazendo direito. Não é que não estava fazendo direito, não estava fazendo, na verdade. E eu vi, cara, eu comecei a fazer um projeto, aí eu fiz outro projeto e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Então foi uma decisão, assim, bem assertiva, que hoje eu amo o que eu faço, eu amo do que eu trabalho. E pô, se você fosse pensar em nível de NPS, seria NPS 100, nunca tive reclamações finais, assim, sabe? Realmente, quando a gente pensa no nosso projeto, a gente trabalha... Cara, eu viro, assim, praticamente funcionário, eu tô lá, mando mensagem todo dia, converso todo dia, a gente tem uma estrutura bem legal, assim, para atender nossos clientes. Então, essa é um pouquinho da história, assim, e hoje estamos aí no mercado para fazer história, cara. Legal demais, velho. Já atendemos, Legal demais, assim, grandes especialistas, assim, e tal. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Legal, cara. Quem aí você atendeu, por exemplo? Eu queria que você contasse alguma bucha que aconteceu com algum grande especialista, velho. Uma pessoa que você tava lá produzindo, e de repente, puta, acabou tal coisa, o cabo explodiu, ou se aconteceu alguma coisa. Tem alguma história assim, velho? Cara, bom, já falando já o primeiro especialista aqui, um especialista que foi muito legal, é o João Mena, né, que a gente fez alguns projetos com ele e tal. Dele não teve problemas, assim, foi tudo muito bem. Mas que foi um especialista que deu problema, assim, foi o do Elias Mamã. Elias, grande Elias. O estúdio dele ficou lindo, assim, a gente conversa até hoje. Semana que vem, inclusive, vou dar uma aula para os mentorados dele. E, cara, assim, foi caótico a construção do estúdio dele. Porque a gente montou o projeto, a gente fez toda a etapa de pré e tal, de construção, de coisa e tal. Quando começou a construção, a gente tinha pintado apenas uma parede, teve bloqueios do condomínio e a gente passou mais de 4, 5 meses parados. Assim, essas coisas acontecem, mas realmente foi uma bucha assim, que a gente passou, mas que a gente conseguiu contornar, a gente conseguiu passar por cima e hoje o podcast dele tá estourando aí e tal, tá fazendo sucesso. Já gravou com grandes pessoas, assim, e é um projeto, inclusive, que eu gosto bastante, assim, do resultado final. Mas, assim, falando um pouco dos profissionais, né? A gente trabalhou muito tempo lá com o Thiago Nigro, né? Com o Bruno Perini e tal, com toda a galera ali do Grupo Primo. Participei de alguns podcasts ali também, do conselho do Flávio Augusto. Ajudei os meninos ali e tal. Legal, né, velho? Foi um formato diferente quando ele lançou o conselho do Flávio Augusto, cara. É isso. Foi um formato, assim, de posicionamento muito diferente, cara. E aí, o que me leva ao grande ponto, assim, para quem produz conteúdo, né, seja qual o formato que ela produza,
chega um momento que aquele formato de conteúdo ele começa a ficar desgastado, velho. Sim. Assim, quais formatos de conteúdo pra você já estão saindo que a pessoa tem que se reinventar um pouquinho, cara? Cara, eu vejo que conteúdos, normalmente eles têm ciclos, assim, né? Sempre tem alguma coisa que funciona muito e já ela para de funcionar. E isso vai muito além, assim, do que a gente apenas consome, mas às vezes tem um pouco a ver com o algoritmo ali também, sabe? Tem a ver com que o algoritmo ele vai entregar conforme o conteúdo que você consome. Hoje ainda, o que está em alta é Reels, vídeos curtos. Essa briga por atenção desenfreada, descontrolada, ainda é a alta do momento, e isso já faz alguns anos, e eu acho que vai se manter por alguns anos. Porque a gente está num mundo muito rápido, sabe? A gente está num mundo muito veloz e que a briga por atenção e por um clique, ela é constante, né, desenfreada, cara? é isso. Assim. Inclusive, uma indicação muito legal, esse podcast do Elias, que ele fala justamente sobre isso. Que inclusive o podcast dele chama O Mundo dos 3 Segundos, né? Que ele fala que esses 3 primeiros segundos do vídeo, eles são essenciais para fazer uma pessoa continuar no vídeo a seguir, entendeu? Para continuar assistindo esse vídeo. E... Sim, velho, isso é a lead, né? De qualquer coisa que a gente vai fazer, seja um vídeo de vendas, qualquer coisa, a carta de vendas, a primeira frase. Isso é o que, muitas vezes, né? Isso às vezes não é nem o que tá escrito, mas às vezes aquilo que é mostrado em todos os sentidos antigamente, né? Quando as pessoas faziam... o marketing direto, ele começou por carta, na prática, né? Uhum. Então, as pessoas elas enviavam as cartas para as pessoas e os envelopes tinham taxas de conversões, igual as páginas. Uhum. Então, você tinha tudo metrificado. Então, quantas pessoas recebiam, quantas pessoas abriam o envelope, quantas pessoas abriam e chegavam até tal ponto, ou quantas pessoas compravam, falavam que compravam, mandavam os dados do cartão, e quantas pessoas de fato compravam e pagavam. Enfim, você tinha... É literalmente funil de vendas, só que em cartas. E uma das primeiras coisas que as pessoas perceberam, que fazia mais efeito até do que o que era escrito na carta, era o próprio papel. Então, isso ali, muitas vezes, era lead. Era os 3 segundos do Elias. Caracas. Entendeu? Então, não era tipo só o que tá escrito. Às vezes, você tinha um papel diferenciado. Nossa, que papel é esse, sabe? Às vezes, parecia um negócio do governo. Opa, calma aí. Tenho que ver esse negócio. Isso já era os 3 segundos do negócio, né? Legal. Que é sempre a ponta do funil. Quando a gente tem um produto de low ticket, um produto maior, seja qualquer que for o formato, tem esse ponto. A boca do funil é sempre o primeiro ajuste que você tem que fazer. Então, você tem um funil de vendas, por exemplo. Você tem lá 2 produtos, tem um produto principal, você tem uns order bumps, que são aqueles produtinhos ali em escada. Você tem ali um upsell, 2 upsells, 3 upsells, enfim, você tem aquela esteira. Nenhuma ação que você vai fazer, correção do checkout, correção da página de vendas, vai ser tão eficiente quanto você trocar o criativo, cara. Nenhuma correção. Às vezes, a única coisa que você precisa é ter um perfil de pessoa diferente entrando no funil, entendeu? Então, várias vezes isso já aconteceu com a gente. Teve um projeto, já comentei isso algumas vezes, mas um projeto que a gente começou a vender lá nos Estados Unidos, um nutracêutico, e a gente começou a vender, cara, aquele produto... Ficamos completamente no prejuízo, gastamos, sei lá, mais de 40 mil reais lá, sem venda direita. E aí, do nada, a mesma página de vendas, a mesma estrutura, o mesmo negócio, a gente pegou, mudou um criativo. Na verdade, a gente pegou exatamente o mesmo criativo, o mesmo anúncio. E a gente pegou aqueles vídeos satisfatórios de espremer alho, né? Assim, tipo, cara, um espremedor de alho espremendo uma massinha colorida. Colocamos no começo do vídeo, cara. Pronto, acabou, velho. Só aquele criativo vendeu pra caramba depois, pagou a conta de prejuízo, e a gente saiu desse mercado que falou, não entendo muita coisa ainda pra estar nesse mercado. Mas então, o criativo é a grande ponta, velho. O criativo é os 3 primeiros segundos, velho. Eu acho animal isso, assim, cara. E tudo começou com as cartas. Isso é animal, mano. É pra gente ver que o marketing não começou hoje, né? A gente acha que o marketing começou há 3 anos atrás. Os melhores livros de copy, por exemplo, são todos antigos, né? É isso. Você tem o Gene Schwartz, você tem... Pô, mano, acho que o Gene Schwartz, pra mim, é o maior copywriter de todos os tempos, cara. Eu acho animal assim. também. Tipo, Breakthrough Advertising, né? Que é o livro dele, é animal, cara, esse livro. Eu nunca vi esse livro físico, cara.
Acho que até o Ícaro de Carvalho lançou agora um negócio, acho que é 400 conto o livro. Caracas. Isso agora, porque nunca tinha. Então na Amazon, se eu não me engano, era 2.000 e poucos reais o livro, sabe? É E isso. assim, e você puxa tudo que é lado, não tem esse livro. É achar animal, cara. Inclusive, eu vou comprar esse negócio só pra ter esse livro. Muito Eu lá. gostei muito disso que você falou do papel, porque o papel eu acho que eu consigo assimilar ele muito com posicionamento também, sabe? Que com esse efeito halo. Não sei se você ouviu falar. Quais são as primeiras impressões que a pessoa vai ter quando a pessoa ela te olha, quando a pessoa vê seu vídeo, quando a pessoa vê sua carta, por exemplo, igual nesse caso. É isso, cara. É a tua skin, né, velho? É a tua skin. É os teus primeiros 3 segundos ali, velho. Por exemplo, chega um cara, relógio bonito, grande, cabelo penteado pra trás, blazer, sabe? Qual que é a impressão que eu vou ter sobre a primeira impressão que eu vou ter sobre ele? Pô, esse cara ou é corretor ou é vendedor de carro, mano. Sei lá, velho, entendeu? Ele tem algum desses caminhos. Ou calça curta. Calça curta ali, sabe? Até o tornozelo, entendeu? Pô, acho que esse cara aí deve ser alguma coisa nesse sentido. É verdade. Então, é isso que é o ponto, cara. A gente tem que tratar... A gente é uma carta de vendas, né? Com toda certeza. Isso é foda pra caramba. E a minha função aqui no mercado é realmente fazer com que essa carta de venda ela seja apresentável e realmente ela faça parte da tua essência, da tua história, né? Ela conte da sua história. É igual que você falou, se você vê um cara com penteado, cabelo pra trás, calça curta, andando numa BMW azul, a gente pensa que ele é um corretor de imóveis. Não, corretor de imóveis, ou um vendedor de carro, sei lá, né, velho? É isso, Alguma coisa assim, mano. Isso é foda demais, cara. E assim, uma coisa que tem tudo a ver também com isso, que eu vejo que tem muita assemelhação, é o cinema. Às vezes o cinema, a pessoa não precisa falar o que ela é. Às vezes só a construção do personagem, a construção da arte ali, a construção, às vezes até da fotografia, ela já imprime o personagem apenas no visual. E eu, como diretor de visual, a minha função é justamente essa, pegar a imagem do especialista e fazer com que a comunicação dele não seja só comunicação falada, mas seja uma comunicação vista também, sabe? Ele consiga expressar a essência dele, o que ele fala, o que ele acredita através da imagem, o que ele é através da imagem também, sabe? Sabe o primeiro filme que eu percebi isso assim um pouquinho mais na prática, cara? Porque eu falei, caralho, nossa, isso teve uma construção do personagem. Foi no filme do Coringa, cara. Baita exemplo. Total, velho, um baita exemplo, assim, mano. Aquele filme é incrível, assim, a construção do personagem, tipo, toda a narrativa, assim, você vê que... Você vê o cara, assim, tipo... Mano, é muito foda nesse sentido, cara. Sim. Eu acho isso animal. Mas, velho, como é que a gente transpõe, cara, de um filme dos Coringas, do Coringa, por exemplo, uma coisa completamente impalpável pra galera, pra aplicar isso de maneira real, assim, na prática? O que um cara tem que fazer pra ele... O que ele tem que ter de ajuste? Tipo, por exemplo... Isso que você tá falando é principalmente para uma galera que já tem um projeto, por exemplo, tem um podcast, ou o cara tem algum, sei lá, ele quer imprimir alguma sensação dentro da área de membro dele. Que você, assim, onde que é aplicável isso, cara, na prática? Se a gente pensar no filme do Coringa, por exemplo, a gente vê uma construção ali de narrativa em vários aspectos ali. Então a gente pode analisar o figurino dele, a roupa que ele está vestindo, a gente pode analisar a casa que ele mora, o lugar onde ele trabalha, a rua que ele está localizado, a gente pode localizar também, sei lá, o carro que pode passar no fundo, que indica, por exemplo, a época que ele tá passando. A gente pode analisar a paleta de cores que está sendo impressa no vídeo ali, no cinema. A gente pode analisar... Você falou desse negócio de cor, tem um filme que eu gosto muito, que é o filme Sem Limites. Sim. Esqueci o nome daquele ator, né? Quando o mundo fica cinzento e daqui a pouco quando toma um negócio fica tudo colorido. Sim, muito louco, né, velho? A gente pode analisar também a lente que ele está usando. A gente pode analisar a câmera, o formato de vídeo que ele está sendo usado. Então, assim, são muitos aspectos pequenos que fazem essa construção da imagem do Coringa nesse caso, sabe? São muitas minúcias, assim, de construção de imagem, de narrativa. É claro que isso parece uma coisa super complexa e que é uma coisa que é inviável, assim, trazer para o mercado digital, mas não.
Se você pensar em aspectos que você vê, por exemplo, claro que que uma pessoa comum não vai enxergar se a lente é esférica ou anamórfica. Ela não vai saber qual é o tipo de grão que está sendo impresso no vídeo. Porque são aspectos mais técnicos. Agora, a pessoa consegue enxergar a roupa que ele está vestindo, a pessoa consegue enxergar a cor que ele está usando, a pessoa consegue enxergar. E isso você pode usar como efeito de comparação. Isso é uma coisa que eu uso nos meus especialistas, assim, e é uma pergunta que eu faço na parte do briefing ali, sabe? Se você fosse um personagem de um filme, assim, como você seria? Qual seria esse seu personagem? E se você sabe que eu... Acho que essa pergunta resume bem, né, velho? Pro cara, assim, se você fosse desenhar o seu personagem, você seria muito honesto nesse desenho e acabaria sendo você tem um bom caminho pra trabalhar, né? Com toda certeza, com toda certeza. Porque você pode usar até como... Isso é quase um autodiagnóstico, por exemplo. Pô, qual personagem você seria? E, pô, não, quero ser esse cara aqui. Tum. Você pode usar como efeito de comparação. Ó, esse personagem aqui, ele assemelha muito com, sei lá, com Harvey Specter do Suits, por exemplo, entendeu? Aí você começa a analisar como que esse cara se veste, como que ele se comporta, qual é a roupa dele, como que funciona a casa dele. É um bom começo, sabe? Já que você não tem todos esses aspectos técnicos que ele usa no cinema... Como é que seria uma videoaula do Harvey Specter, por exemplo? É isso. Tá aí, tá ligado? É isso, acho que é um bom começo que dá pra fazer. É uma dica muito simples, velho, muito simples, mas dá um norte do caramba pra pessoa. Dá um norte, com certeza. Porque, cara, um diretor... Inclusive... eu tô fazendo alguns cursos agora, tá? Uns cursos, assim, que a galera do Brasil inteiro vai fazer esse curso, é um imersivo de um mês e tal. Mas, cara, o cinema, ele é um conteúdo muito, mas muito, 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 muito nichado e que você não acha esse tipo de conteúdo na internet. Você não acha mesmo. Você não acha de conteúdo de direção de arte, que nos Estados Unidos é production design, né? Você acha videozinhos, assim, brasileiros falando sobre iluminação, sobre fotografia, mas não fala sobre aspectos simbólicos, sabe, da fotografia, sobre signos da fotografia. Você não acha conteúdo sobre isso. Porque, além do cinema, além de tudo isso, tem a questão da arte, sabe? Então, assim, não é uma coisa que você estuda no vídeo do YouTube, sabe? É conteúdo, às vezes, até acadêmico, assim, de pesquisa, de pesquisa de simbologia, de semiótica, pesquisa de signos, enfim, de arquétipo. É uma pesquisa muito profunda, assim, sabe? Mas um bom começo é esse. É você... Já que você talvez não tenha agora esse conhecimento total sobre semiótica, sobre simbologia, pegue alguma referência, sabe? Pegue alguém que você se espelha e alguém que você acha que poderia ser parecido contigo no seu conteúdo. Veja como ele se comporta, como que ele aí é um passo inicial, assim, sabe? Velho, e que tipo de fruto que a pessoa pode colher logo de cara, quando ela começa a ter esse direcionamento? Primeiro que talvez as pessoas elas nem estão com essa preocupação agora, né? Esse que é o ponto. Às vezes as pessoas estão se preocupando com dinheiro, com a empresa ou com as vendas e tudo mais, e às vezes você deixa o conteúdo para segundo plano, e principalmente o design do conteúdo, digamos assim, vamos chamar isso, né? Por exemplo, o design do conteúdo em terceiro plano ainda, basicamente, né? Só que, na verdade, o design do conteúdo, o formato que você tem ali, o jeito que você fala, o seu posicionamento, ele impacta tudo, velho, na prática, né? Ele diz se você vai vender ou você não vai vender na prática, né? Na verdade, não é nem apenas se você vai ou não vender. Às vezes, a questão mais importante é por quanto você vai vender, qual é o valor que você vai vender, sabe? Porque se você se posicionar de uma forma medíocre, as pessoas vão ver valor medíocre em você. Elas não vão ter aquela percepção de valor forte. Elas não vão ter uma percepção de valor estruturada. Então você pode até vender. Pode vender para bastante gente, mas às vezes vende barato. Isso é uma dica para um médico, por exemplo, que a gente pode imaginar. Se o médico ele não está bem posicionado, ele pode vender para muita gente até. Se ele tiver um marketing bem estruturado, tal, tiver bons criativos, boas copies, ele pode vender, mas para qual público ele vai vender, entendeu? Aonde que ele quer atingir? E eu acho que a gente falando um pouco sobre essa percepção de valor, de design visual e tal, de direção visual, é um pouco disso, sabe? A gente realmente saber
como eu consigo posicionar um médico para ele vender mais caro, para ele vender mais, com mais percepção de valor para o cliente dele, sabe? Como que eu posiciono um advogado, como eu posiciono, enfim, qualquer tipo de conteúdo para vender mais caro, entendeu? Porque é isso, ou você ganha na escala ou você ganha na margem. Não, mas na margem, né? Na margem, Ou você vende pra caramba ou você ganha na margem, né? Na prática. É isso, É isso, cara. E tu tem caso, ou tu assim, já viu, assim, uma pessoa mudar drasticamente o posicionamento dela e fazer assim com faturamento? Por exemplo, né? Com, sei lá, com conseguindo cobrar mais caro? Cara, acho que um dos maiores exemplos no Brasil, assim, eu não fiz parte da construção do posicionamento dele. Na verdade, ele virou um grande especialista nisso e me contratou sabendo disso também, que eu poderia ajudar ele no posicionamento dele, no design visual do estúdio dele e tal. É o João Mena. O João Mena é um cliente meu. A gente fez o estúdio dele aqui no podcast aqui em Alphaville. Ele foi lá pra Gramado agora. Mas, enfim, o João Mena, ele era um cara comum, assim, um fotógrafo que tirava foto de panelas na rua e tal. Panelas caras. Não sei se... Aquela... Bom, esqueci o nome da panela. Le Creuset. Já ouviu falar? Não conheço. Cara, é uma panela caríssima, assim, que... E aí ele tirando foto ali, ele começou a perceber, sabe? Cara, eu tô ganhando, sei lá, R$150, R$400 pra tirar foto dessas panelas. Aí começou a pesquisar quanto essas panelas valem. E aí ele viu que a panela custava, sei lá, 5, 6 mil reais. Como assim que eu valho... O meu trabalho valor, vale menos que o meu que valor é menor do que o panela. valor de uma panela, entendeu? E aí que veio o estalo da vida dele. E aí hoje... ele começou a trabalhar no posicionamento dele, começou a trabalhar na imagem dele. E hoje o posicionamento dele custa 450 mil. Um retrato com ele, 150 mil reais. É a diferença. Rapaz, e isso através do posicionamento da imagem, né? A forma que ele se posiciona na internet. E o que eu tento trazer para meus clientes é justamente isso. De forma visual, como eu posso agregar no teu valor, como eu posso agregar na tua percepção de valor de imagem, para você passar a imagem que você quer, sabe? Então o cara, por exemplo, que tá lá na casa dele, tá lá com o escritório dele meio desorganizado, ou sei lá, tá com uma parede meio feia atrás, isso tira margem do cara. Com toda certeza. Mas tu não tem também aquela percepção de que, por exemplo, quando a gente constrói demais sei lá, um cenário, não parece só um cenário assim? Não parece que você foge da realidade, velho? Então, cara, aí que tá. Às vezes, a depender da sua imagem que você quer passar, às vezes o teu cenário ele não precisa ser gigantesco, estruturado e cheio de ouro e glamour e com glamour, sabe? Às vezes ele precisa ser, se eu for falar para um público mais simples, se eu for falar para um público mais taxa, mais próximo, eu não preciso mostrar tudo isso. Então, com certeza um cenário ele mostra muito sobre a percepção de quem está assistindo. Ele mostra muito toda a parte visual, toda a parte de arte, direção de arte naquela imagem. Ela fala muito sobre um personagem. Cara, tem muitos filmes que a direção de arte, um filme, sei lá, que a gente pode pensar de 50 milhões de dólares, 30%, 40% é para direção de arte. Isso é quantos milhões? Se isso não fosse importante, será que investiriam tanto no filme? Ou será que só pegariam uma câmera bonita e uma câmera que tem uma lente incrível, que tem um sensor incrível e gravaria? Se os grandes fazem isso, por que não fazer? Se eles a Hollywood vê isso, investimentos milionários dão valor a isso, é porque faz algum sentido que seja um bom cenário, entendeu? Entendi. Animal, velho. Animal. Assim, beleza. Agora, como que esse cara, assim, ele consegue ajustar isso? Porque às vezes você tem um cenário ok, funcional, mas, pô, velho, assim, é o suficiente? Não sei, assim, o que seria
É que tá, velho. É que tudo depende também, né? Na prática, eu falo, pô, não, o que que é um bom cenário? Mas depende, velho. Depende do que o cara quer passar. Depende. Às vezes, se o cara quer ser aquele cara, pô, se mostrar um pouquinho mais. Não, sei lá, um cara que quer, sei lá, se mostrar um mentor, uma pessoa. Então, talvez sim, ele precisa mostrar um pouquinho mais de glamour. Agora, se o cara quer ser, tipo, pô, um cara que ele vai se posicionar como um profissional fiel, um cara que, não, pô, tô aqui, não importa o que acontecer e tal. Talvez um ambiente mais simples, sei lá, um cara de uma empresa, por exemplo. Não precisa mostrar um glamour, mas sim segurança, pô, tô num ambiente normal. Então, velho, é impalpável pra mim, às vezes, pensar na construção desse de qualquer cenário, né, na prática. E, tipo, fica difícil pro pessoal, assim, às vezes tem uma pessoa ou outra ali que tá numa parede de reboco, alguma outra coisa assim, como é que a gente corrige isso, cara? Cara, eu acho que assim, com toda certeza, o posicionamento, a forma que você vai se posicionar é muito importante. Eu trabalho com isso, então eu vejo as transformações que as pessoas têm, sabe? Mas, cara, claro que você não vai fazer uma coisa tosca, horrorosa, com parede descascada, sei lá, sem reboco na parede atrás e querer vender um produto de alto valor. Mas eu sugiro que você, de algum jeito, você não pare, sabe? Se você conhecer algum amigo, a sua namorada, a sua mãe, se você tiver pelo menos um fundo aceitável ali, sabe? Grave, cara, comece a fazer, sabe? Eu não acho que você tem que fazer doideira, investir em coisa cara, investir em equipamento caro pra começar, sabe? Eu acho que você tem que começar e depois... E nunca esquecer que teu posicionamento é importante, sabe? Eu não acho que seja o primeiro passo, assim, é você investir no teu posicionamento. Eu acho que você ter clareza é o primeiro passo, que você precisa ter isso, sabe? É importante você saber que você precisa ter um posicionamento. Mas eu não acho que isso seja uma bengala pra você poder começar, sabe? Porque tem muita gente que não começa por não Vai ter. construindo como dá, né, cara? É isso. E Eu acho que você tem que começar, entendeu? Se você tá... Você precisa começar, cara. Comece e depois vai ajustando, entendeu? Comece e depois você vai... Até porque, sei lá, trazendo um pouco do cinema também, isso vai te ajudar na sua jornada de herói. Olha só como eu comecei, olha como era meu cenário, olha como era o meu posicionamento. Você começou, cara, é isso. Você foi pra frente, entendeu? A gente vê tantos exemplos aí de gente que começou pequeno, cara. E a maioria... tem uma frase, né? Que quem começa grande é monstro, né? Quem nasce grande é monstro. Eu acho que tem que começar, depois você ajusta, cara. É você ter consciência e melhorando aos poucos, entendeu? Isso aqui, velho. Se você tá começando, a minha dica principal é essa. Animal, velho, animal. E é isso mesmo, né, velho? Não tem por onde fugir. Se a pessoa, cara, ela não consegue sair do segundo degrau, sai do primeiro. E é isso aí, velho. É o que tem pra hoje. Toca o barco, levanta o rosto e é isso aí. Porque você quer ter um posicionamento forte, sendo que você nem é forte, né? Então, isso. Vem muito da construção, da ideia de que você tem que mais parecer do que ser, né? E, tipo, vem também daquela ideia de que também não adianta você ser sem que você pareça ser também, né? Que isso também é um ponto, né, velho? Sim. Isso é um ponto, né? Que adianta às vezes você ser um grande especialista, mas... Por exemplo, tem um médico na minha região, um dentista na minha região, que eu vendo o trabalho do cara, acho um cara, assim, um fenômeno. Assim, acho um cara absurdo. O cara tem 30 anos de dentista, acho o trabalho do cara incrível, assim. Só que, cara, não tem muito reconhecimento. Aí você fala, pô, é por quê? Acho que é muito mais pelo posicionamento dele do que necessariamente pelo trabalho. Exato. Entendeu? Então, às vezes a gente tá nessas situações, né? Às vezes a gente não percebe que a gente tá nisso. Mas, cara, às vezes você tem um potencial do caramba, se você ajustar o cenário. É isso. É isso, velho. Esse que é o ponto, né? Acho que é principalmente pra essa galera que a gente tem que conversar agora. Sim. Então, tipo, não pra galera que, beleza, não tem conteúdo. Porque você não tem conteúdo, você tem que pensar aí agora o que você vai fazer de fato, né? Ficar bom em alguma coisa. É isso. Agora, pô, se você é um profissional autônomo, né? Se você é uma pessoa que, de fato, precisa agregar valor, e é pra isso que a gente entra, né? Exatamente. Pra Exatamente nisso. Com certeza... Por exemplo, tu consegue ajudar um dentista a melhorar o consultório dele? Eu tenho certeza disso. Não só melhorar, né? Mas melhorar a percepção de valor do cliente dele. Do consultório dele, por exemplo. Presencial isso, velho. Tu consegue fazer isso? Sim, com certeza. Cara,
É porque, assim, tem uma coisa, né? Eu não sou arquiteto, eu não faço projetos de arquitetura e tal, para consultórios e tal. O meu foco é realmente a forma que ele vai se portar na internet, vai se portar num filme, enfim, forma visual disso na imagem, sabe? Mas eu não faço. Já me chamaram, inclusive, cara. Uma vez eu fiz um cenário para um cliente e tal. E aí ele mandou mensagem: cara, tu não faz aqui o projeto da minha sala também? Falei, não. Cara, não baita negócio pra você, velho. Mercado imobiliário é foda. Não, mas eu. Cara, faz uma parceria com o arquiteto, cara. Pô, velho, ajuda o cara. Não, agora eu vou criar projeto de posicionamento, imagina. Pra sua casa. Pra você conseguir se posicionar melhor na internet, já pensou? Qualquer lugar que você cara, gravar. Isso vende, isso aí não é fraco, não. Isso vende, cara. Isso vende. Mas, tipo assim, meu foco hoje é mais em construção de estúdios mesmo. Estúdio de YouTube. Cara, às vezes até pra uma boa VSL também, que vocês falam bastante e tal. Acho que é importante ter um bom... Fundamental, cara, fundamental. Assim, tipo, a VSL hoje, assim, ela deixa de ser, na minha concepção, só aquilo que você escreve nela, né? Mas sim tudo que você coloca. Tipo, eu lembro de uma VSL que eu fiz, faz muito tempo já essa VSL, cara. Era um produto de milhas. Cara, vai fazer muito tempo, eu nem sei quanto que esse produto faturou, mas ele vendeu bastante. E, cara, a VSL dele era muito legal. Ela começava, tipo... Na época, tipo, tinha alguns jornais de milhas. Jornais não, né? Tinha, tal jornal falando sobre milhas. Assim, e, tipo, uma coisa que ninguém fazia na época, sabe? Tipo, você via uma VSL ou outra, assim, alguma coisa desse sentido. Mas, cara, as VSLs, a maior parte naquela época ainda era preto e branco. Então, é só uma palavrinha com fundo branco. Não tinha nada, mas aí a gente criou essa VSL. Era uma VSL que, tipo, tinha como que é o nome, velho? Tinha um jornal, aí, tipo, aparecia um jornal, um cara assim, direto já. O mercado de milhas, tal, aí o mercado de milhas, outro jornal, aí outro jornal, outro jornal, aí depois, não, o mercado de milhas cresceu mais de tanto por cento, não sei o que lá, desconto. Só que isso foi muito rápido e com aquele efeito de televisão, assim, em cima da imagem, ficou muito animal. E, tipo, pum, foi, tipo, coisa de 3 segundos, 5 segundos, assim, bem rápido mesmo. E aí a gente continuou o vídeo, se você tá... Nem lembro como que era as próximas frases. Mas, cara, eu sei que aquela retenção daquele negócio foi absurdo, assim, cara. Foi absurdo. E depois disso, né, a gente tinha um expert e tinha um cenário muito da hora, velho. Isso que é o grande ponto, cara. Se casar bem o que tá chamando atenção com o posicionamento correto, né, velho? Isso que é o grande ponto. Então, assim, às vezes você não tem... Às vezes até você sabe chamar atenção pra caramba, você entende, tem muito conhecimento, mas, cara, te falta você ter aquela coisa que o vendedor de carro tem, né? Que o cara tem, vou me posicionar. Um posicionamento forte. Posicionamento forte. Isso faz muito parte do nosso trabalho, assim, essa clareza sobre o posicionamento que ele precisa atingir, essa clareza sobre qual a forma que ele vai se vestir para o mundo, sabe? Qual a forma que ele vai se portar. Porque é isso. É muito importante ser. Só que para você vender, você às vezes precisa parecer também, sabe? Isso aí. O parecer é muito importante até para você vender mais, sabe? Para você vender mais caro. Mais e melhor, né? Vender mais e mais caro. E esse posicionamento, né, em alguns casos, ele ajuda a aumentar até a retenção, justamente dando essa congruência, né, com o conteúdo. Então, tipo, você vê por exemplo, assim, às vezes até um não cenário também é um cenário, né, velho? Sim, às vezes um fundo branco. Tá muito em alta agora esses fundos brancos, né? Tipo, a galera fazendo entrevista com fundo branco. O que você acha disso, cara? Eu acho um formato muito legal, né? É um formato que veio dos Estados Unidos, né? Formato americano. É um formato que pegou e que eu acho que naquela situação imprime muito o que eles precisam passar, sabe? Eles precisam passar... bom, às vezes um fundo minimalista, um fundo branco, um fundo claro ali, e que... Cara, eu acho que ele ganha muito
de forma estratégica, assim, pensando no conteúdo, ele ganha muito pela dualidade, né? Um cara de esquerda contra um cara de direita, um cara branco, um cara... Enfim, essa dualidade pega muito no conteúdo, né? Essa forma do sim ou não, Essa a forma polaridade, essa né, polaridade, ela transforma esse conteúdo, eu acho muito maneiro. Tipo, é isso que é doido, né? Mesmo a ausência de cenário, ela causa um destaque. Tipo, ela fala assim, parece que a parede branca tá gritando, olha pro que eles estão falando. É isso, com Entendeu? certeza. Tipo, é genial isso, cara. E é isso, velho. Uhum. É genial isso, cara. Você traz foco no que é necessário ali, sabe? E às vezes é isso que precisa. Só que aí entra naquele ponto, assim, tipo, esse é o efeito prático, né? Quando a gente não conhece alguma coisa, o mercado, ele não tá sofisticado para aquilo. Então, por exemplo, quando a gente começou assistindo esse tipo de coisa, pum, um monte de coisa, um monte de lugar começou a explodir de view, não sei que lá das contas. Obviamente que o conteúdo, ele continua com uma performance muito boa, esse tipo de formato, mas, cara, antigamente eu parava, via o que era o tema e clicava ali eventualmente para ver. Cara, hoje em dia eu já... Nem clico mais, velho, assim, tipo, já deu uma saturada, sabe, tipo, de ver, às vezes, um formato, ou das discussões, e, enfim. Então, tipo, e vi muita gente postando, tipo, não, por exemplo, conteúdo mostrando uma rodinha de pessoas, por exemplo, não, tal, uma versus tal, sobre tantas pessoas, isso aqui, lá das contas. E aí, tipo, aí você começa a entrar naquela pilha do cenário também saturado, da coisa, igual o podcast tradicional, entendeu? Pra mim, entendeu? Uhum. Entendeu? Então, isso que é foda também, a gente ter o controle disso no longo prazo, assim, cara. Mas no final das contas, velho, o cenário, ele, acho que corresponde a quantos % do resultado de uma pessoa? Cara, numa construção de imagem, assim, eu diria que... Eu não diria de uma pessoa, mas de um vídeo... De um vídeo, acho que é melhor, né? De um vídeo ali, o cenário com certeza representa de 50% do vídeo, né? Porque vamos pensar no tamanho do vídeo ali. Um frame, parte do vídeo é você falando, o restante do vídeo atrás é o cenário, é a construção da arte. E a construção da arte, ela vai até, quando a gente pensa em cenário, em construção de arte, às vezes até a roupa que você está se vestindo também, sabe? Que faz parte de um cinema, no que a gente está falando no cinema, de figurino. Que até passaria desse 50%. Então, em um vídeo pensando visualmente, 50% cenário, 50%... É engraçado, né? 50% é o cenário. 50% assim, tipo, tem uma parcela que é do áudio que você tá falando. Sim, aham. Então, tipo, pô, se parar pra ver assim na prática, vamos diminuindo a estatística, daqui a pouco aquilo que a pessoa diz na prática obviamente vai ter uma relevância, mas assim, a comunicação não verbal fala pra caralho, né? Que eu acho que a gente chegou num nível, cara, que o conteúdo hoje ele virou, é uma coisa banalizada, assim, sabe? Porque tem excesso hoje, né, cara? Não, hoje o conteúdo eu acho em qualquer lugar que eu quiser, entendeu? Com a inteligência artificial, chat GPT, conteúdo, cara. Conteúdo se tornando chato, né, velho? Tipo... É isso, Então, uma dica que eu dou assim, bom, se você quer realmente expandir o nível de consciência das pessoas em relação ao conteúdo, cara, tente falar de temas quentes, assim, sabe? Tenta falar sobre temas que as pessoas não estão falando. Ou então que estão falando, mas de forma diferente, sabe? Você trazer temas... que você não acha no GPT, que o GPT não te responde. Que tá cada vez mais difícil também, né, cara? Que muitas das vezes, pensando até em posicionamento, às vezes é sobre tua opinião, sabe? Pra você construir... A tua opinião isso... Assim, pra mim, a gente tá num mundo hoje em que a rede social, ela não vai dar pra gente criar muito esses personagens, na minha opinião. As pessoas que estão viralizando, de fato, são pessoas que estão sendo... extremamente transparentes com a tua audiência, basicamente. Elas falam o que tá, assim... Na cabeça delas. Sabe? E sem muito filtro, entendeu? Mas eu acho que isso tá super certo, porque é o seguinte, cara. Quando você pensa na internet ao todo, nas pessoas que te seguem, ali você tá construindo uma tribo, né? Ali você tá construindo grupos de pessoas que te acompanham, às vezes, pelo que você acredita e pelo que você é. E logo que, se você não faz parte dessa tribo,
é melhor que você saia. E sair na internet é muito fácil, é só apertar um botão de unfollow, entendeu? É muito simples. Mas eu vou ser cancelado, as pessoas vão reclamar. Cara, pensando de forma prática e estratégica, o Instagram não sabe o que é um comentário de um hate ou um comentário de uma pessoa te agradecendo pro teu conteúdo. Sim, Aquilo ali é só uma métrica que o Instagram... E ele vai entregar para umas pessoas se tiver mais gente reclamando também, entendeu? Se for um comentário positivo ou negativo, ele vai entregar para muita gente, cara. Então, assim... Para um posicionamento de imagem... Para um posicionamento na internet, eu acho muito importante essa questão da opinião. Porque ali você vai conseguir vender para pessoas que às vezes acreditam na mesma coisa que você acredita, sabe? Ali você vai construir uma tribo de pessoas que vai... Precisa ter essa polaridade, né, cara? Tipo, precisa ter... Tem um vídeo muito bom, cara, que é basicamente... é um cara numa dessas palestras de TED. Eu não lembro qual que é o nome do cara, assim, que eu vi, mas ele basicamente falando, cara, como se cria um movimento, né? E aí, nesse vídeo, assim, do movimento, é um cara que ele tá no meio da montanha, assim, ele tá como se fosse uma montanha, assim, de grama, um monte de gente, tá parecendo que tem, tipo, uma festa e tem uma caixa de som, e do nada esse cara começa a dançar. Caraca. Tipo, de uma forma ridícula. Todo mundo começa a ficar olhando, assim, pra ele dança no meio do nada, assim, sozinho. Aí, tipo, o movimento é basicamente isso, na construção é assim, chega um doido, levando uma bandeira, começa a falar umas coisas que todo mundo não tem coragem de falar, e daqui a pouco chega o segundo. É isso. E aí daqui a pouco chega o segundo. E aí quando vai ver, cara, tem tipo 50, 60 pessoas lá dançando junto com o cara igual doido. Efeito manada. Exatamente. Eu acho isso muito legal, e é um efeito que a gente pode trazer na internet, né? É uma coisa que a gente pode trazer no posicionamento. Que vem com isso que você disse, né? Com os argumentos, tipo, com essa polaridade. Então, tipo, você ser transparente, você agir intencionalmente com a sua opinião, isso é o que de fato vai construir a tua audiência, né? Tipo, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, não gosto disso, não gosto daquilo, gosto do Lula, não gosto do Lula, gosto disso, gosto daquilo. Cara, é isso que vai construir você e é isso que vai trazer a tribo que você quer, né? Isso vai influenciar mais pessoas também às vezes a gostar das mesmas coisas que você gosta, né? Exatamente. Se você faz parte da tribo dela, você vai... O grande ponto é que tem muita gente que gosta de você e você só não sabe como, véio. Você só não sabe que essa galera tá lá. Você tem que só falar isso pra ela. Esse é o ponto. Também acho. Cara, deixa uma mensagem aqui pro pessoal. Gostei muito de ter você aqui, Thales. Tamo junto, cara. Quero ver você aqui de novo mais pra frente. Vamos finalizar esse episódio. Quero que você passe uma mensagem pro pessoal aí, alguma coisa. A mensagem que eu dou pra vocês é: em tudo que você faça na tua vida, seja intencional. Desde a construção do seu cenário, do seu estúdio, desde a construção do seu posicionamento, da sua narrativa, do que você vai falar na internet, seja intencional. E até na sua vida, né? Até na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, na sua vida financeira. Seja intencional em tudo. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai conseguir ter muito mais resultado na tua vida em diferentes áreas. Incrível, mano. Da última vez, no último episódio, a gente falou sobre esse ponto, né, da intencionalidade. Uhum. A gente não falou nesse aqui, né? A gente não comentou sobre isso, mas é incrível. Assim, volto a repetir exatamente aquilo que eu repeti da última vez. Esse, pra mim, é um dos melhores conselhos e um dos conselhos mais aplicáveis que me fez crescer, assim, nos negócios, né? Que consegui adquirir algumas coisas aí, principalmente por conta da intencionalidade, cara. Então, quando a gente é intencional, a gente bota um objetivo ali, cara. Mesmo que a gente não tenha a ponte certa ainda, que essa ponte não tá totalmente construída, tu vai dar um jeito, velho, entendeu? Tu vai vendo aqui o caminho, o que importa é que teu olho tá olhando ali e você vai seguindo até você alcançar e aí o negócio flui. Então, só que quando você não tem a intencionalidade, você não vai até o final, tu tá na roça, cara, você fica muito mais olhando pros lados. Então, cara, isso é o melhor conselho que alguém poderia dar aqui, acredito eu, né? E, cara, tamo junto, novamente aí. Valeu demais, cara. E você que tá assistindo, cara, se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Já segue aqui o Thales na tua rede. Qual que é a sua rede social? Thales Juan B. T-A-L-L-E é com dois L's. Thales Juan B. Show. Segue lá o Thales, lá na rede social dele. Segue também a gente, PMax Podcast, em todas as redes.
Segue também meu perfil pessoal, o Wigner Marcelo, e também segue lá a Push and Pay, cara, maravilhosa Push and Pay, empresa de pagamentos que vai com certeza criar e ajudar você no teu progresso aí, no teu infoproduto. Então, se você tem um infoproduto, você quer vender online, eles têm uma modalidade muito diferente, que ao invés de eles pegarem uma porcentagem de taxa, eles só pegam um pedacinho, cara, só 0,5%. Só 0,5% não, é só 50 centavos por taxa, cara. Então é uma taxa fixa que você vai pagar ali e você vai conseguir ter a transação realizada. Você pode pagar por Pix, cartão de crédito. Agora eles têm área de membros, eles têm checkout, eles têm uma série de coisas. E para mim é uma plataforma que, apesar do mercado, a gente vê aqui que o mercado de marketing digital e os gateways de pagamento estão em baixa, o Push and Pay está crescendo muito. Por que será, cara? Porque, com certeza, para mim é uma das plataformas mais idôneas do mercado e os caras realmente estão ali para fazer o negócio acontecer. Então, não é uma empresa que vai sair agora, não é uma empresa que vai sair, abandonar tudo do nada. Os caras estão aí, vão continuar aí e eles vão crescer muito ainda. Você vai ouvir muito falar esse nome se você está no marketing digital, beleza? Então, tamo junto, até o próximo episódio. Fiquem com Deus, tamo junto.